Milionário visitava o túmulo de sua esposa toda semana. Um dia alguém tocou em seu ombro e disse: "Antes de começar, se inscreva no nosso canal. Todo dia tem novas histórias." Ronan era um homem muito rico, mas mesmo assim, ele nunca deixou de fazer algo importante toda sexta-feira. Ele visitava o túmulo de sua esposa Sara. Ela havia falecido há algum tempo, mas ele não conseguia deixar de ir até lá, como uma maneira de se sentir mais perto dela. Essa visita virou uma rotina, algo que ele não conseguia abandonar, e ele acreditava que era uma forma de continuar amando Sara, mesmo depois da sua morte. Toda sexta, Ronan ficava em silêncio perto da sepultura, lembrando dos momentos felizes que viveram juntos. Apesar de ter todo o dinheiro do mundo, o vazio no seu coração nunca parecia se preencher. A perda de Sara era um peso difícil de carregar, e ele sentia que a cada visita estava mais distante da vida que poderia ter tido com ela. Mas ele não sabia o que mais fazer, além de continuar com esse ritual toda semana. Com o tempo, Ronan começou a perceber algo estranho. Toda vez que ele chegava ao túmulo de Sara, encontrava flores frescas, como se alguém tivesse acabado de deixá-las ali. Ele ficou intrigado e surpreso, pois sabia que ninguém mais além dele costumava visitar o local, ou pelo menos, ele não via outras pessoas ali. Quem estaria deixando essas flores? E por que fazia isso? Ronan sentiu uma mistura de curiosidade e confusão, querendo descobrir a identidade dessa pessoa misteriosa. Nos primeiros dias, Ronan pensou que poderia ser algum erro, uma coincidência. Mas logo ele percebeu que não era bem isso. As flores sempre estavam lá, novas e perfeitas, como se alguém tivesse um carinho especial pelo túmulo de sua esposa. Isso começou a mexer com sua mente. Ele não podia deixar de pensar: será que havia mais nessa história do que ele imaginava? O mistério estava criado, e ele não descansaria até descobrir a verdade. Determinado a desvendar o mistério, Ronan começou a prestar mais atenção em cada detalhe. Ele se perguntava quem seria capaz de deixar flores frescas semana após semana. Não parecia ser um simples gesto de bondade, mas sim algo feito com muito cuidado e intenção. A curiosidade de Ronan cresceu tanto que ele decidiu que não descansaria até descobrir quem era a pessoa por trás desse gesto. A ideia de que alguém tivesse um laço tão forte com Sara a ponto de cuidar de seu túmulo o deixava perplexo. Ele passou a observar o local com mais frequência, tentando perceber qualquer pista que pudesse revelar a identidade de quem estava fazendo isso. Ronan sentia uma necessidade crescente de entender o que estava acontecendo. A cada semana, ele ficava mais determinado, quase como se estivesse em uma missão. Ele queria saber quem mais poderia amar sua esposa tanto quanto ele, ou até mais. Essa busca começou a ocupar seus pensamentos, enquanto ele tentava desvendar o segredo por trás das flores. Toda sexta-feira, como parte de sua rotina, Ronan ia até a floricultura de Ruth, uma mulher simpática que sempre o recebia com um sorriso. Lá, ele comprava rosas para levar até o túmulo de Sara. Ruth sempre notava a tristeza nos olhos de Ronan, mas nunca perguntava nada sobre o motivo de sua dor. Ela respeitava seu silêncio e a maneira como ele lidava com o luto. Mesmo assim, ela sentia uma vontade imensa de ajudar, de mostrar que ele não estava sozinho nessa caminhada. Enquanto entregava as flores para Ronan, Ruth sempre observava com uma mistura de empatia e preocupação. Ela sabia que ele sofria muito pela perda da esposa, mas entendia que cada pessoa tem sua maneira de lidar com a dor. Ronan, por sua vez, ficava grato pela calma e compreensão de Ruth, mas não sabia como abrir seu coração para ela. Ele continuava a comprar flores semana após semana, sem saber que, em breve, essa simples troca de gentilezas mudaria sua vida de uma forma que ele jamais imaginaria. Ruth cumprimentava Ronan sempre com muita atenção e carinho. Ela sabia que ele carregava um peso muito grande em seu coração, e embora não soubesse todos os detalhes, ela podia ver a tristeza que ele escondia. Toda vez que ele entrava na floricultura, Ruth sentia que algo profundo o afligia. Mesmo sem fazer perguntas, ela tentava de alguma forma fazer com que ele se sentisse acolhido, oferecendo-lhe as flores com um sorriso suave e gentil. Ela sabia que Ronan não queria falar sobre o que o estava machucando, então respeitava o silêncio dele. Ruth entendia que algumas pessoas precisavam de tempo para se abrir, e talvez, em algum momento, ele encontrasse a confiança necessária para compartilhar sua dor. Mas, por enquanto, ela se limitava a ser uma presença amigável e solidária. Ela gostava de vê-lo, mas ao mesmo tempo, sentia que havia algo mais que ele guardava, algo que ele não estava pronto para dividir. Ela apenas esperava que, com o tempo, ele pudesse se libertar da dor que o consumia. Ronan passava horas pensando nas memórias que compartilhava com Sara, e cada vez mais ele se sentia culpado. Ele se lembrava de quando ela lhe pediu para ficar,
quando ela o olhou com aqueles olhos tristes, tentando convencê-lo a não aceitar o emprego no exterior. Mas Ronan, em sua ambição, acreditou que um tempo separado poderia ajudar a fortalecer o relacionamento deles. Ele pensava que, ao voltar, tudo ficaria bem novamente. No entanto, ao invés de resolver as coisas, a distância apenas piorou a situação. Ele se afastou de sua esposa, e agora ela estava longe para sempre. A culpa apertava o peito de Ronan como uma corda. Ele se perguntava, todos os dias, se tivesse ficado com Sarah, talvez ela ainda estaria viva. A dor da perda, misturada com a culpa, o deixava sem forças. Ele tentava encontrar conforto em suas memórias, mas cada uma delas parecia lhe lembrar que, de alguma forma, ele falhou. Ele sentia que, por mais que tentasse se perdoar, a decisão que tomou ainda o atormentava. A perda de Sarah era mais do que a dor de um amor perdido, era a dor de uma chance desperdiçada. 3 anos antes, Ronan teve que tomar uma decisão difícil, aceitar uma oferta de emprego no exterior que poderia mudar sua carreira para sempre. Apesar dos apelos emocionais de Sarah, que queria que ele ficasse, ele acreditou que a mudança seria boa para o futuro deles. Ela estava tão triste, e ele sentia que, se passassem um tempo separados, talvez pudessem amadurecer e voltar mais fortes. Mas, no fundo, Ronan sabia que sua decisão não agradava Sarah, e isso deixava ainda mais culpado. Ele se lembrava da expressão no rosto dela quando ele partiu. Era uma mistura de tristeza e preocupação. Mas, naquele momento, Ronan pensou que, com o tempo, ela entenderia. Ele acreditava que o amor dele sobreviveria à distância e que, ao retornar, tudo se resolveria. Mas a realidade foi bem diferente. A separação não só afastou os dois emocionalmente, mas também deu espaço para uma série de problemas que ele nunca imaginou que enfrentaria. Ele sentia, agora, que sua decisão havia sido um erro. Se tivesse ficado, quem sabe as coisas poderiam ter sido diferentes. Ruth, por sua vez, sempre acreditou que a decisão de Ronan de ir trabalhar no exterior tinha sido mais uma escolha pela carreira do que pelo casamento. Ela via como ele parecia focado em alcançar sucesso profissional, e isso acabou criando um abismo emocional entre ele e Sarah. A distância não só afastou fisicamente, mas também gerou um distanciamento emocional que se refletia na forma como Sarah se sentia abandonada. Ruth entendia o valor de uma carreira, mas também sabia que o amor de Sarah por Ronan era imenso, e essa decisão tinha ferido esse amor. Com o tempo, Ruth viu como o casamento de Ronan e Sarah começou a se esfriar. Ela sabia que a separação não tinha sido fácil para Sarah, mas Ronan parecia acreditar que esse tempo longe era uma solução. No fundo, Ruth sempre soubera que esse afastamento não traria os resultados que ele esperava. Quando Sarah começou a se afastar ainda mais, Ruth percebeu que talvez o maior erro de Ronan tivesse sido justamente não perceber o quanto Sarah precisava dele. O que parecia ser uma oportunidade para a carreira, na verdade, havia começado a destruir o que eles mais amavam. Ronan achava que um ano separado ajudaria a resolver as coisas. Ele pensava que, com o tempo, os dois poderiam crescer de maneiras diferentes e voltar mais maduros, com uma visão mais clara sobre o relacionamento. Ele acreditava que a distância faria o coração de ambos se reaproximar, mas, na verdade, o efeito foi o oposto. Em vez de se fortalecer, o casamento de Ronan e Sarah começou a desmoronar aos poucos, como uma casa de cartas que o vento derruba. Eles já não se falavam da mesma forma, e as conversas se tornaram cada vez mais curtas e impessoais. Ronan começava a perceber que a ausência não tinha feito o relacionamento mais forte. Pelo contrário, ele se sentia mais distante de Sarah a cada dia. Eles estavam vivendo realidades completamente diferentes, e o amor que um dia os uniu começou a parecer algo distante e inalcançável. Ele queria acreditar que tudo voltaria ao normal quando voltasse, mas, no fundo, ele sabia que o tempo perdido não seria fácil de recuperar. E o pior de tudo era que ele sentia que, no fundo, Sarah também já estava se distanciando dele, talvez até sem querer. Quando Ronan finalmente voltou para casa, ele estava cheio de expectativas de que as coisas se ajeitariam. Ele imaginava que, ao ver Sarah novamente, tudo voltaria a ser como antes. Mas o destino lhe pregou uma peça. Antes que ele pudesse se reconciliar com ela, uma tragédia aconteceu. Sarah faleceu em um acidente, e Ronan não teve tempo de dizer tudo o que precisava. Ele sentiu como se o mundo tivesse desabado sobre seus ombros. Todo o arrependimento e a culpa vieram à tona de uma vez só, e ele ficou com o coração partido, sabendo que, agora, ele nunca teria chance de corrigir seu erro. Essa perda foi devastadora. Ronan passou os dias seguintes tentando entender como tudo havia chegado a esse ponto. Ele ficou arrasado, sem saber como viver com a dor da perda e com o peso de sua decisão.
A morte de Sarah deixou um vazio profundo em sua vida, e ele sabia que não havia nada que pudesse fazer para voltar atrás. Era tarde demais para se desculpar, e ele se sentia como se tivesse perdido a única pessoa que realmente o amava, tudo por causa de uma escolha que ele fez no passado. Ruth, percebendo a dor de Ronan, tentou consolá-lo da melhor forma que podia. Ela sabia que, por mais que ele quisesse se culpar pela morte de Sarah, o acidente não havia sido culpa dele. Ruth era uma mulher sábia e sabia que, muitas vezes, a dor da perda trazia consigo sentimentos de culpa que não tinham fundamento. Ela olhou nos olhos de Ronan e disse, com calma, você não pode carregar essa culpa. O que aconteceu foi uma tragédia, mas não foi sua culpa. Essas palavras, simples, mas profundas, tocaram o coração de Ronan. Ele estava tão afundado na culpa que não conseguia ver com clareza. Ele se torturava pensando que se tivesse ficado com Sarah, se tivesse feito as coisas de maneira diferente, talvez ela ainda estivesse viva. Mas Ruth fez questão de lembrá-lo de que ele não poderia mudar o passado. Nós não temos controle sobre o que acontece na vida, ela disse. Tudo o que podemos fazer é aprender e seguir em frente. Apesar de não ser fácil, as palavras de Ruth começaram a fazer sentido para Ronan. Aos poucos, ele começou a entender que, por mais doloroso que fosse, ele precisava encontrar uma maneira de viver com a perda, sem se afogar na culpa. Mesmo assim, a culpa ainda assombrava Ronan, como um fantasma que não o deixava em paz. Ele sentia que, se tivesse ficado com Sarah, ela não teria morrido. O pensamento de que a decisão dele a afastou, talvez para sempre, fazia seu peito apertar a cada dia. Era uma luta interna constante, como se ele estivesse brigando contra si mesmo. Ele tentava se convencer de que não podia mudar o que aconteceu, mas a culpa não queria ir embora. Ele sentia como se tivesse falhado de maneira irreparável. Mas, com o tempo, e com o apoio silencioso de Ruth, Ronan começou a se abrir mais. Ele contava à florista sobre o peso da culpa que carregava e sobre os momentos que agora pareciam tão preciosos, mas que ele tinha perdido enquanto estava longe de Sarah. Ruth ouvia pacientemente, sem pressa de dar conselhos ou respostas. Ela apenas estava ali, ouvindo e oferecendo o que tinha de melhor, seu conforto e sua compreensão. Isso, de alguma forma, começou a aliviar a dor de Ronan, e ele percebeu que, talvez, o perdão não estivesse tão distante quanto ele imaginava. Aos poucos, com o tempo e as conversas com Ruth, Ronan começou a se abrir mais. Ele já não se sentia tão sozinho com seus pensamentos, e, de certa forma, começou a entender que a dor da perda poderia ser compartilhada. Ruth era uma amiga silenciosa, alguém em quem ele podia confiar sem medo de julgamento. Cada vez que ele ia à floricultura, as palavras fluíam mais facilmente, e, por mais que a tristeza ainda estivesse presente, ele sentia uma leveza crescente ao dividir seus sentimentos. Ele não sabia exatamente quando ou como isso tinha começado, mas algo estava mudando dentro dele. As semanas passaram, e o peso que ele carregava parecia estar diminuindo, pouco a pouco. Conversar com Ruth sobre sua dor não era um remédio instantâneo, mas era um alívio constante. Ele começava a perceber que, mesmo com a perda de Sarah, ele ainda poderia encontrar momentos de paz. Não significava que ele havia superado a dor, mas ele estava aprendendo a viver com ela. E a cada encontro, ele sentia que, talvez, a amizade de Ruth fosse o primeiro passo para curar as feridas que ele pensava que nunca se fechariam. Em um desses dias, enquanto Ronan falava mais uma vez sobre o passado e o peso da culpa, Ruth olhou para ele com gentileza e lhe disse, você já carregou essa dor por muito tempo. Talvez seja a hora de deixá-la ir. Essas palavras tocaram profundamente o coração de Ronan, pois ele sabia que tinha sido preso ao passado por tempo demais. Ele começou a sentir um alívio, como se algo tivesse se soltado dentro de si. A dor não desapareceu de uma vez, mas ele sentiu uma pequena fissura na parede de culpa que ele havia construído ao longo dos anos. A cada conversa com Ruth, ele começava a sentir que a liberdade para seguir em frente estava ao seu alcance. Ruth não precisava dizer muito para que Ronan soubesse que ela estava ali, pronta para ajudar. Ela não o pressionava, mas sua presença era reconfortante de uma maneira que ele nunca imaginou que sentiria novamente. A cada visita, Ronan se sentia mais à vontade para falar de si mesmo, mais disposto a olhar para o futuro e a entender que, apesar do passado, ele ainda podia construir algo novo. Ele sabia que nada poderia trazer Sarah de volta, mas talvez, apenas talvez, ele pudesse encontrar uma nova razão para seguir em frente. Ronan começou a se sentir mais à vontade para passar tempo com Ruth, aproveitando as conversas e a companhia dela. Embora a dor de sua perda ainda estivesse lá, ele não se sentia mais tão sobrecarregado. Quando estava com Ruth, ele se sentia, de alguma forma, mais leve.
A amizade dela estava se transformando em algo mais significativo para ele, algo que ele não conseguia identificar no início, mas que, aos poucos, estava se tornando claro. Ele gostava de estar com ela. Cada encontro se tornava mais agradável, e Ronan começava a olhar para o futuro com um pouco mais de esperança. A cada visita à floricultura, Ronan percebia que as conversas com Ruth estavam se tornando mais do que apenas palavras sobre o passado e a dor. Eles começavam a falar sobre o presente, sobre os pequenos prazeres da vida e até sobre sonhos que Ronan achava que tinha perdido. Ele se via cada vez mais ansioso para vê-la, e isso lhe dava uma sensação de paz que ele não experimentava há muito tempo. O peso da culpa não desapareceu por completo, mas agora ele estava aprendendo a viver com ele, enquanto começava a se abrir para uma nova amizade, ou quem sabe algo mais. No entanto, apesar de toda a conexão crescente com Ruth, Ronan ainda se via dividido. Ele não conseguia esquecer Sarah completamente, e o pensamento de seguir em frente sem ela parecia algo impossível de aceitar. Ele se perguntava se deveria tentar reconstruir sua vida sem ela, ou se ainda era fiel à memória de seu casamento. Essa luta interna o deixava confuso e cheio de dúvidas. Ele sabia que não poderia reviver o passado, mas sua lealdade a Sarah ainda estava muito viva, o que o impedia de seguir em frente sem questionamentos. Ruth, por outro lado, nunca o pressionou. Ela respeitava o tempo de Ronan e sabia que ele estava enfrentando uma batalha interna. Ela entendia que ele precisava de espaço para decidir o que fazer com seus sentimentos, e nunca tentou apressar o processo. Ela o via com carinho, mas sabia que ele precisava de tempo para se curar. E, enquanto Ronan estava em dúvida, ela continuava a ser uma amiga fiel, disposta a dar-lhe o apoio de que ele tanto precisava, sem esperar nada em troca. Ela sabia que, mais cedo ou mais tarde, ele tomaria a decisão que fosse melhor para ele. Um dia, enquanto Ronan caminhava pela cidade, ele parou para refletir sobre tudo o que havia vivido nos últimos meses. Ele sabia que estava em um ponto de virada em sua vida, mas a dúvida ainda o consumia. Ele precisava de mais tempo para entender o que estava acontecendo dentro dele. Mesmo com a companhia de Ruth e as conversas que eles compartilhavam, ele ainda não sabia se estava pronto para seguir em frente. Ele não queria ser injusto com ela, nem com seus próprios sentimentos. O amor que ele tinha por Sarah parecia ser algo que nunca poderia ser substituído, e isso o deixava paralisado. Ruth, percebendo quanto Ronan estava confuso, não o pressionou. Ela sabia que a melhor coisa a fazer era respeitar seu espaço, sem tentar forçar uma decisão. Ela o acompanhava de longe, oferecendo seu apoio sem cobrar nada em troca. Ronan sabia que ela estava esperando pacientemente, mas a decisão era dele. Ela nunca mencionou seus próprios sentimentos ou expectativas, pois entendia que ele precisava encontrar a sua própria paz antes de tomar qualquer decisão sobre o futuro. Ela, por sua vez, continuava ao seu lado, pronta para ser a amiga que ele tanto precisava. Em um dia qualquer, Ronan estava na floricultura quando viu um homem chamado Bruno comprando flores. O que chamou sua atenção foi o fato de as flores que Bruno comprava serem exatamente as mesmas que ele colocava no túmulo de Sarah todas as semanas. O coração de Ronan deu um salto, e uma sensação de estranhamento o invadiu. Ele observou Bruno com mais atenção, tentando entender o que estava acontecendo. Ele nunca tinha visto aquele homem antes, mas havia algo familiar naquele gesto, algo que parecia desafiá-lo a descobrir mais. Ronan, com a curiosidade em seu peito, decidiu seguir Bruno discretamente. Ele precisava saber quem era aquele homem e o que ele estava fazendo, deixando flores para Sarah. Quando Bruno finalmente parou em frente ao cemitério, Ronan se aproximou e, sem pensar duas vezes, decidiu confrontá-lo. Ele não sabia exatamente o que queria perguntar, mas sentia que precisava entender o que estava acontecendo. O que ele descobriria a seguir mudaria para sempre sua visão sobre o passado e o futuro. Ronan se aproximou de Bruno, o coração batendo forte, e, com uma mistura de curiosidade e nervosismo, o questionou: "De onde você conhece minha falecida esposa?" Bruno olhou para ele, um pouco surpreso, mas logo percebeu que Ronan estava sério e com peso evidente na expressão. Por um momento, parecia que Bruno ia se esquivar, mas então ele suspirou e decidiu contar a verdade. Ele sabia que o segredo estava pesando em seu coração há muito tempo, e talvez fosse hora de Ronan saber. Bruno explicou que ele e Sarah haviam se tornado amigos íntimos muito antes de ela conhecer Ronan. Eles haviam compartilhado muitos momentos, e, com o tempo, esse vínculo de amizade havia se transformado em algo mais. O que começou como uma amizade sincera, acabou se tornando um relacionamento romântico. Sarah estava profundamente apaixonada por Bruno, e, com o passar do tempo, ela começou a considerar a ideia de deixar Ronan para ficar com ele. A revelação deixou Ronan sem palavras. Ele não conseguia entender como não havia percebido nada disso,
como não tinha notado a distância crescente entre ele e Sara. O choque foi profundo, e as emoções começaram a tomar conta dele. Bruno continuou a falar com uma sinceridade que cortava o ar. Ele explicou que Sara estava planejando se divorciar de Ronan e estava esperando o momento certo para contar a ele. Ela queria ter uma conversa franca com Ronan, mas o acidente aconteceu antes que ela pudesse se libertar de sua culpa e de suas dúvidas. Bruno confessou que, no fundo, Sara queria evitar ferir Ronan, e ela tinha planos de falar com ele sobre seus sentimentos antes que tudo mudasse. Para ela, a morte foi uma tragédia inesperada, mas também foi uma maneira de liberar Ronan de um casamento que ela sabia que não estava funcionando. Essas palavras caíram sobre Ronan como um balde de água fria. Ele havia passado todo esse tempo se culpando, acreditando que ele havia falhado no relacionamento e que ele tinha sido responsável pela dor que Sara sentiu. Mas a verdade era muito mais complexa. Sara, ao contrário do que ele imaginava, estava insatisfeita e já havia tomado a decisão de mudar sua vida. Isso não diminuía a dor da perda, mas de alguma forma aliviava o peso de sua culpa. Ronan sentiu uma mistura de raiva, tristeza e alívio ao mesmo tempo. Ele estava começando a entender que, apesar de todos os seus erros e arrependimentos, ele não era o único responsável pela falha do casamento. Ronan ficou em silêncio, processando tudo o que Bruno havia acabado de revelar. As palavras de Bruno estavam quebrando a imagem que ele tinha de Sara, mas também estavam oferecendo uma estranha sensação de alívio. Ele tinha se torturado por tanto tempo, achando que a culpa pela separação e pela morte de Sara era sua, mas agora, a verdade estava desafiando essa percepção. Ele não sabia como lidar com isso, mas, de alguma forma, ele sentia que finalmente poderia olhar para o passado com mais clareza. Sara não estava mais com ele, mas agora ele entendia que ela tinha suas próprias lutas e escolhas antes de partir. Bruno percebeu o impacto das suas palavras em Ronan e, com um olhar de compreensão, disse: "Eu sei que isso é muito para processar. Mas Sara estava esperando o momento certo para te contar. Ela queria libertar você da culpa, de um casamento que ela sabia que não poderia mais salvar." Ronan sentiu um peso enorme sendo retirado de seus ombros. Ele nunca poderia ter imaginado que a verdade seria tão diferente do que ele imaginava, mas agora ele se dava conta de que, talvez, a culpa que ele carregava não fosse mais sua para carregar. Ele olhou para Bruno e, apesar da dor, um novo entendimento começava a nascer dentro dele. Com o passar dos dias, Ronan começou a refletir mais profundamente sobre tudo o que havia aprendido. Ele pensava sobre o tempo que havia perdido, sobre os momentos que poderiam ter sido vividos ao lado de Sara, mas também pensava sobre o que a revelação de Bruno significava para ele. A dor da perda de Sara não desapareceu, mas agora ele sentia que podia finalmente começar a seguir em frente. Não mais como alguém afundado na culpa, mas como alguém que começava a ver a situação sob uma nova perspectiva. A verdade sobre Sara e o que ela queria para ele o libertou de um peso que ele nem sabia que carregava. O perdão não veio de uma vez só, mas ele sabia que agora era possível viver em paz com o que aconteceu. Ronan percebeu que, apesar de todas as tragédias, ele ainda tinha chance de recomeçar sua vida. Ele olhou para o futuro de uma forma diferente. As memórias de Sara continuariam a ser parte de sua história, mas ele não precisaria mais carregar a culpa por algo que estava além de seu controle. Ele estava começando a entender que viver em paz com o passado era o primeiro passo para construir um futuro mais leve. A dor ainda existia, mas agora, com a verdade, ele podia finalmente pensar em seguir em frente. Depois de conversar com Bruno, Ronan sentiu que uma grande parte de seu fardo havia sido aliviada, mas ele sabia que ainda havia uma última parte dessa jornada que precisava enfrentar. Ele precisava contar a Ruth a verdade. Ela havia sido uma amiga constante durante todo o seu processo de luto, e ele sentia que, agora, ela merecia saber tudo. Mesmo que a revelação fosse dolorosa, ele sabia que, para seguir em frente de maneira saudável, precisaria ser honesto com ela. Ruth sempre o ouvirá com paciência, sem julgamentos, e ele sentia que ela era a pessoa certa para compartilhar o que descobriu. Ronan se sentou com Ruth na floricultura, o lugar que tinha se tornado um refúgio para ele. Ele estava nervoso, mas também sentia uma necessidade de desabafar. Ele olhou para ela, buscando coragem nas palavras que estava prestes a dizer. "Ruth, tem algo que você precisa saber", disse ele, a voz trêmula. Ele contou tudo sobre Bruno, sobre o relacionamento secreto de Sara com ele e como a morte de Sara havia sido a chave para entender que ele não era o único responsável pela ruptura no casamento. Ruth ouviu em silêncio, absorvendo cada palavra, e, ao final, ela suspirou profundamente. Sua expressão era de tristeza, mas também havia um toque de compreensão em seu olhar. "Eu sinto muito, Ronan", disse ela, com uma ternura que tocou profundamente seu coração.
Depois dessa conversa, Ronan sentiu que uma nova etapa de sua vida estava começando. Embora a revelação tivesse sido difícil, ele percebeu que estava mais leve. Ruth, apesar de sua dor e tristeza com a verdade, parecia compreender. Ela nunca o julgou e, ao contrário, a forma como ela lidou com a situação fez Ronan admirar ainda mais a força dela. Ruth não só compreendia a dor dele, mas agora, ao saber toda a verdade, ela sentia que havia uma chance para que eles se conhecessem de forma mais profunda. Ela estava disposta a dar a Ronan o espaço que ele precisava, mas, ao mesmo tempo, ela sabia que poderia estar ao seu lado enquanto ele reorganizava os sentimentos dentro dele. Com o tempo, as conversas entre eles se tornaram mais frequentes, e Ronan começou a perceber que sentia algo mais forte por Ruth. Eles começaram a sair mais, e ele se dava conta de que a amizade deles estava se transformando em algo mais. O relacionamento que antes parecia uma simples amizade agora começava a tomar forma de algo mais profundo e significativo. Ruth se tornou mais do que apenas uma amiga para Ronan. Ela era alguém que o compreendia de uma maneira única, alguém que estava pronta para caminhar ao lado dele sem pressa, mas com carinho genuíno. E Ronan começou a entender que, talvez, ele estivesse pronto para recomeçar. 6 meses depois, a vida de Ronan e Ruth tomou um rumo totalmente novo. A conexão que começou de maneira tão simples e amistosa agora se transformava em algo muito mais significativo. Eles se casaram em uma cerimônia íntima, rodeados por amigos e familiares que os apoiaram em sua jornada. A felicidade que ambos sentiram naquele momento era palpável, como se a dor do passado finalmente tivesse sido deixada para trás, dando lugar a um novo começo. Eles se mudaram para uma mansão, um lar que simbolizava não apenas o sucesso de Ronan, mas a parceria e o amor que ele e Ruth haviam construído juntos. Ruth continuou a cuidar da floricultura, mas agora, ela também estava ajudando Ronan em seus negócios. Ela se tornou não só a esposa de Ronan, mas também uma parceira forte e dedicada. E, como se as bênçãos não parassem por aí, Ruth descobriu que estava grávida. A notícia trouxe uma alegria imensa para o casal, e Ronan sentiu uma sensação de completude que ele nunca imaginou experimentar novamente. Eles tinham superado tanto juntos, e agora, estavam prontos para a próxima fase de suas vidas, com um futuro brilhante pela frente. Ruth e Ronan, finalmente, estavam prontos para viver felizes para sempre, com a certeza de que o amor verdadeiro pode surgir mesmo nas circunstâncias mais inesperadas. Se gostou da história, se inscreva em nosso canal e curta esse vídeo. Diariamente tem novas histórias. Até a próxima!